Por que que o cliente ele olha para mim, consultor, e me vê como mais um, como alguém que não é capaz de gerar valor? Se eu sou, de repente, eu tenho tanta especialização, eu tenho muita experiência, eu estudei, fiz minha pós-graduação, às vezes eu fiz mestrado, doutorado, e aí eu tenho tanta experiência profissional também, que eu trouxe de outros lugares que eu passei, por que não vê valor em mim? Precisamente e principalmente por causa do que você está falando com esse cliente, ou esse possível cliente. E a gente está falando aí até antes mesmo do cliente te contratar. O que acontece normalmente, os consultores eles são muito técnicos, né? Nós consultores somos muito técnicos, a gente tem que estudar muito, precisa conhecer muito daquilo que a gente está dando consultoria, daquele tema, né, que a gente dá a nossa consultoria, que a gente faz as nossas consultorias. Então a gente tende a falar muito da gente mesmo. A gente fala da nossa autoridade, da nossa formação técnica, da nossa formação acadêmica, da nossa capacidade técnica, o que eu sou capaz de fazer, da minha consultoria em si. E a gente fica falando das técnicas que a gente usa nos nossos trabalhos de consultoria, tudo relacionado, né, ao próprio consultor. Ou seja, você está o tempo todo querendo provar para o cliente que você tem valor, que você tem autoridade, né, naquele assunto que você está prestando consultoria. Só que quando você tenta fazer, quanto mais você tenta fazer isso, quanto mais o consultor ele tenta mostrar quem ele é, mostrar sua expertise, mostrar sua autoridade, falando de si mesmo, falando de toda a sua formação, de toda a sua capacidade, de todas as suas técnicas, ele vai afastar o cliente, ele vai deixar de mostrar valor para o cliente. Então isso cansa quando a gente fica falando da gente mesmo, né? Cansa o cliente e não gera valor para ele. Por que não gera valor para ele? Porque o cliente está interessado na gente, nós consultores. Ele está interessado nele mesmo. Afinal, ele tem muitos problemas, né, para resolver, muitas necessidades, né? O cliente ele tem muitos também objetivos para atingir. A última coisa que ele quer é ficar ouvindo de outra pessoa, né? Ele precisa resolver os problemas dele. Então é para isso que ele contrata um consultor, para ajudá-lo a resolver os problemas dele. Então o que o cliente está querendo ouvir é dele mesmo, do próprio cliente. Então quando você vai conversar com o cliente, você precisa focar no negócio dele, tentar entender o que ele deseja, quais são as expectativas dele, quais são as necessidades do cliente, né, quais são os problemas que ele está enfrentando, por exemplo, com a concorrência, como é que está a concorrência, né, dele, como é que está internamente os processos internos dele, dentro da empresa dele, quais as necessidades, os problemas que ele está enfrentando, para que ele possa ver em você alguém que se importa com ele, alguém que tem interesse por ele. Isso sim gera valor. Quando o consultor mostra para o cliente que ele conhece a realidade do cliente, que ele sabe dos problemas que o cliente está enfrentando, que ele considera o cliente profundamente, que ele está preocupado em resolver as necessidades dele, ou seja, falando só do cliente, ele começa a olhar para o consultor, né? O cliente olha para o consultor e fala assim, poxa, se esse consultor me conhece tão bem assim, então certamente ele tem uma solução muito boa para o meu problema. Então é assim que acontece. Nunca a gente deve ficar falando da gente mesmo, sempre falando do cliente, para mostrar que a gente não vende consultoria, mas a gente vende vantagens para o cliente. Ele vai ver que você, por conhecer tão bem ele, é mais vantajoso ele te contratar do que contratar um outro consultor. Entende? Então isso gera valor para o cliente. E ele vai estar disposto a pagar mais caro para ter você que conhece ele tão bem.